Salve família! Aqui é o Renato Mendonça. Muito obrigado por estar aqui comigo mais um dia. Hoje nós vamos mergulhar em uma das histórias mais misteriosas e impactantes que surgiram recentemente no mundo dos fenômenos aéreos não identificados. Tem coisa grande acontecendo lá em cima e, ao mesmo tempo, algo extremamente sério rolou no deserto de Nevada, perto da lendária Área 51. E tudo isso parece estar conectado de um jeito que ninguém está comentando como deveria. Então prepara aí, porque o que você vai ouvir agora não é brincadeira. Nos últimos dias, enquanto todo mundo ainda comentava sobre o objeto interestelar, conhecido como 3 Atlas, e sobre os novos dados do caso. Varginha revisitado por pesquisadores, surgiu uma descoberta completamente inesperada. Astrônomos identificaram um novo objeto misterioso viajando pelo sistema solar em alta velocidade. E esse objeto não está apenas passando por aí. Ele está exatamente entre o 3 Atlas e a Terra. Isso mesmo, no meio do caminho. O objeto foi batizado como C2025-5V1, mas muita gente já está chamando de Borisov, porque foi descoberto por Gennady Borisov, o mesmo astrônomo que havia detectado o famoso 2 Borisov, o segundo objeto interestelar já confirmado. Só que agora a situação é bem mais estranha. Esse novo objeto foi registrado na constelação de Virgem, em 7 de novembro de 2025, com um campo de visão de 50 por 30 graus. Mas o mais intrigante não é sua posição, e sim suas características. Assim como o 3 Atlas, ele não apresenta uma cauda cometária clara. Nada daquela tradicional fila de poeira e gelo que cometas costumam exibir quando passam perto do Sol. Ele só apresenta uma coma, uma espécie de atmosfera difusa ao redor do núcleo. É pouco demais para algo que deveria ser um cometa. Isso por si só já levantou um grande sinal de alerta entre astrônomos e investigadores independentes. Porque objetos sem cauda, mas com aparência cometária, são extremamente raros. E logo começou a surgir uma especulação que, em outros tempos, pareceria exagerada. Mas diante dos dados atuais, ela já está sendo discutida até por especialistas. E se esse objeto for algum tipo de sonda liberada pelo 3 Atlas? Os pesquisadores lembram que o 3 Atlas já demonstrou comportamento pouco convencional. Ele sofreu pequenas acelerações que não foram explicadas por jatos de gás, como acontece com cometas comuns, e mais uma vez surge a possibilidade levantada por grupos de análise de dados da JPL, a de que o objeto teria aparência semelhante à de um foguete, ou melhor, algo com formato cilíndrico e sem cauda cometária. O astrônomo Kit Sheng-Seng, do Observatório Lowell, no Arizona, registrou novas imagens do 3 Atlas esta semana. E, novamente, não há traços de cauda, apenas um brilho esverdeado, semelhante ao da nova estrutura detectada entre ele e a Terra. A coincidência é forte demais, quase idêntica. Enquanto isso, a comunidade astronômica espera as imagens de alta resolução da câmera IRIS da NASA, que devem ser liberadas assim que o governo dos Estados Unidos encerrar o período de shutdown. E essas imagens podem mudar absolutamente tudo o que sabemos sobre o 3 Atlas. Mas o que ninguém esperava é que, enquanto esses mistérios espaciais ganham força, algo muito estranho aconteceu no solo dos Estados Unidos, precisamente na região mais secreta e polêmica do planeta, a Área 51. O incidente aconteceu na famosa rodovia 375, conhecida como Estrada dos Ets, de acordo com um pesquisador e administrador do site de monitoramento Dreamland Resort, Gercarno. Ele estava acompanhando as comunicações de segurança quando ouviu uma frase alarmante transmitida pelos canais militares. Acabamos de sofrer uma avaria em um de nossos ativos. A palavra ativo é amplamente utilizada pelas Forças Armadas para se referir tanto a equipamentos como a protótipos, aeronaves classificadas ou até tecnologias experimentais. Logo depois, Arnoux ouviu outra mensagem mencionando um AV armado. Minutos mais tarde, patrulhas começaram a bloquear acessos. Helicópteros foram enviados para a área
e um perímetro de segurança foi estabelecido rapidamente. Isso chamou a atenção dos moradores e de observadores da região, porque a resposta militar foi extremamente rápida e muito mais intensa do que a típica reação a um simples drone descontrolado. A FAA, Autoridade de Aviação dos Estados Unidos, emitiu logo em seguida uma restrição de voo temporária com raio de 5 milhas náuticas sobre a área. E essa restrição não durou poucos minutos nem algumas horas. Ficou ativa por mais de uma semana. Uma semana inteira, com espaço aéreo fechado, nos arredores da Área 51, por causa de um suposto UAV militar que teria caído ali. Isso não bate com nenhum procedimento normal. Em casos de drones voando em zonas proibidas, aeroportos são fechados por, no máximo, algumas horas. Bases militares entram em alerta, mas não bloqueiam os céus por 7 dias completos. Nada disso faz sentido para algo rotineiro ou conhecido. Outro detalhe chama ainda mais atenção. A nota oficial diz que o verdadeiro local do impacto foi uma área pública próxima ao perímetro da Área 51, e não dentro da base. Mas quem conhece a região sabe que tudo ali é monitorado com precisão milimétrica. Nada escapa, nada cai sem que eles saibam. Então, se realmente foi só um drone MQ-9 Reaper com problemas, por que a necessidade de tamanho sigilo, tamanho isolamento e tanta intervenção? O cenário fica ainda mais misterioso quando colocamos tudo isso em perspectiva com o que está acontecendo no espaço. Temos o 3 Atlas apresentando características nada convencionais. Temos um novo objeto, o Borisov 2025 V1, sem cauda, exatamente no trajeto entre o 3 Atlas e a Terra. E, ao mesmo tempo, na região terrestre, onde supostamente se testam tecnologias de origem desconhecida, acontece um impacto inexplicável que gera uma resposta militar fora do comum. Observadores e ufólogos experientes estão considerando a possibilidade de que esses eventos façam parte de um mesmo quebra-cabeça. Porque se o 3 Atlas realmente for uma estrutura artificial, e se realmente estiver liberando pequenos objetos, algum tipo de sonda menor poderia ter se aproximado demais, sido detectada ou até colidido com algo que ainda desconhecemos. Claro, tudo isso pode ser apenas coincidência, mas coincidências desse tipo não costumam aparecer juntas, ainda mais quando autoridades trabalham para reduzir ao mínimo qualquer tipo de informação oficial. A própria duração do fechamento aéreo indica gravidade, risco ou segredo. E tem outro ponto. O objeto Borisov 2025 V1 está aproximadamente 106 milhões de quilômetros da Terra. Sua magnitude observada é de 13,8 e seu perélio está previsto para ocorrer em 16 de novembro de 2025. Ou seja, estamos nos aproximando do momento em que ele estará na posição mais crítica de todo o trajeto. E isso pode revelar muito mais. O que nos resta agora é aguardar, tanto pela liberação das imagens do 3 Atlas pela NASA, quanto pelas possíveis novas observações do objeto menor. E ao mesmo tempo acompanhar de perto o que está acontecendo em Nevada, porque esse tipo de incidente não é algo isolado. Ele se encaixa perfeitamente nos relatos de décadas sobre quedas, recuperações, engenharia reversa e testes secretos de tecnologia de origem desconhecida. Seja um drone experimental, seja um protótipo avançado, seja algo não declarado, ou até mesmo um artefato de origem extraterrestre. O fato é que a situação não é nada comum. Ela é séria, preocupante, extremamente enigmática. E somada ao 3 Atlas e ao objeto Borisov, forma um quadro muito maior do que parece. E como sempre, família, se você chegou até aqui, é porque realmente gosta de entender o que está acontecendo por trás das cortinas. Então, deixa aquele like, compartilha este vídeo para que mais gente desperte para esses acontecimentos. E claro, se inscreve no canal Renato Mendonça para não perder nada do que está por vir. Amanhã tem mais informação
mais investigação e mais mistério para a gente analisar juntos. Muito obrigado a todos os novos inscritos, aos antigos e aos membros do canal. Um grande abraço, fiquem bem e nos vemos amanhã.